Olá, vamos conversar no nosso Chega de Palhaçada de hoje sobre uma das famílias mais importantes das conjunções, que é a família das conjunções concessivas. O cabeça delas é a conjunção embora. Embora, ainda que, mesmo que, nem que, se, bem que. Algumas exigem decoreba porque a gente não usa no dia a dia, elas são mais da linguagem escrita, são mais da literatura, conquanto, malgrado, malgrado, conquanto tem valor de embora fosse solteiro, malgrado fosse solteiro, conquanto fosse solteiro. O nosso ouvido apenas não está acostumado, não está afinado para um malgrado com conquanto. Mas certamente você não deve estranhar falar embora fosse, ainda que fosse, mesmo que fosse, nem que fosse. Então essas ideias são ideias concessivas. E o que é a concessão? A concessão é uma exceção à regra. Quando a prova pedir para você uma conjunção concessiva, obrigatoriamente você precisa entender que essas conjunções elas vão pedir um verbo conjugado no subjuntivo, no modo subjuntivo. Pode aparecer, por exemplo, o presente do subjuntivo, embora eu cante, ou pode aparecer o imperfeito do subjuntivo, embora eu cantasse. Obrigatoriamente, não se esqueça disso, quando a prova pedir uma conjunção concessiva, ela pode pedir duas coisas em relação à ideia dela. Então, ela pode apenas pedir para que você troque uma concessão por outra. Então, você tira o embora e coloca no lugar um ainda que, mesmo que, nem que, malgrado, conquanto. Ou ela pode pedir a correção do período, e você tem que ficar atento ao emprego do verbo. Quando aparece uma conjunção concessiva, o verbo ligado a ela, o verbo pós-posto a ela, tem que estar no subjuntivo. Embora caminhasse sozinho pela estrada, vamos supor que em alternativas apareça um embora ele reclamou. Por exemplo, embora ele fala bastante, está errado. Apareceu um verbo no indicativo, no modo indicativo. Ele reclama é presente do indicativo, ele reclamou é o pretérito perfeito do indicativo. O modo indicativo, ele não casa com uma conjunção concessiva. Neste caso, por exemplo, se eu tivesse que fazer uma troca lá na prova, eu tenho o pretérito perfeito do indicativo reclamou, o correto é eu substituir pelo pretérito perfeito do subjuntivo. Embora ele tenha reclamado. Essa é a forma correta, tá bom? Ok? Então, apareceu uma conjunção concessiva, saiba quais são as conjunções concessivas para poder fazer a troca correta de uma pela outra, se for apenas uma troca simples. No enunciado vem uma conjunção concessiva e a prova quer que você marque a alternativa em que a conjunção tenha sido substituída por outra, mantendo o sentido original. Você vai ter que tirar uma concessiva e colocar uma outra concessiva no lugar, ok? Se for estrutura verbal, estrutura da análise sintática, uma conjunção concessiva, ela vai exigir que o verbo esteja no subjuntivo. Então, quais são as possibilidades de um verbo junto a uma conjunção concessiva? 4 possibilidades. Apareceu um embora, um ainda que. Vamos supor que seja o verbo trazer, embora eu traga, opa, tivemos probleminhas aqui, embora eu traga,
presente do subjuntivo. Embora eu tenha trazido, pretérito perfeito do subjuntivo. Embora eu trouxesse, imperfeito do subjuntivo. Ou embora eu tivesse trazido o mais que perfeito do subjuntivo. Para fechar esse assunto, então, caiu na sua prova uma conjunção concessiva. Eu sou obrigado a colocar um verbo no subjuntivo para acompanhar essa ideia de concessão. Chega de palhaçada, não facilite o que não precisa ser facilitado, não complique o que não precisa ser complicado. Estude conteúdo. É isso aí.